Boa noite. Esse vídeo tem os temas de Sociologia do segundo ano, segundo bimestre. Lembrando mais uma vez que ele é complementado pelo vídeo com as questões da chamada oral. São 3 temas básicos de estudo. O primeiro tema é a noção de cultura e a ideia de cultura de massa. O consumo versus consumismo. E o terceiro tema é a relação de jovens, cultura e consumo. No primeiro item, a noção de cultura e a ideia de cultura de massa, nós vamos trabalhar com 2 conceitos. A cultura no sentido geral, como modo de ser das pessoas e dos grupos, e no segundo momento, quando esse modo de ser das pessoas e grupos se torna modo de ser de grupos muito grandes, quando o jeito de ser de um determinado grupo, de uma determinada cultura, espalha, e às vezes espalha de forma a suprimir ou tolher características culturais dos grupos menores. Quando você fala, por exemplo, o espalhar da cultura americana, metade da população mundial toma Coca-Cola. Isso pode ser prejudicial, não no sentido da saúde, que não é a questão aqui, mas no sentido de tirar das pessoas manifestações culturais específicas, como as bebidas regionais, como as indústrias de cada país e assim por diante, as indústrias familiares, o produto artesanal. Cultura de massa, ela está quase que como contraposta à ideia de cultura local. É verdade que a cultura local ela pode assumir de forma consciente elementos de uma cultura mais ampla, mas normalmente o que acontece com a cultura de massa é a ideia de supressão ou de tolimento das culturas dos grupos menores. E isso não é bom, por quê? Porque diminui a diversidade cultural, diminui o número de cores do quadro. Outra questão importante aqui é que a cultura de massa ela está relacionada muito com a questão do consumismo. E o segundo item, nós tentamos trabalhar a diferença de consumo e de consumismo. O consumo é você comprar as coisas para uso próprio, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma que atenda às suas necessidades básicas elementares. Isso é consumir, comprar para uso próprio, comprar, aquilo que é necessário para si. Agora, quando se fala de consumismo, se dá uma ideia de exagero, de doença, quando você começa a comprar não apenas para usar o produto para você, mas para ostentar, para satisfazer algum problema psicológico, alguma carência, alguma depressão, alguma tristeza. E o consumismo ele é prejudicial, por quê? Principalmente para as classes menos abastecidas. Se você é pobre e for um pobre consumista, você vai se endividar. E se endividando, a sua qualidade de vida, o seu nível de qualidade de vida vai reduzir, é óbvio. Mas é importante a gente pensar sobre essas questões. Por exemplo, algumas marcas elas trabalham o consumismo quase como uma coisa ideológica, quase como uma identificação dos grupos. Quando você fala de marcas como Apple e Samsung, a Apple lança produtos novos todos os anos, e produtos caros para a maioria da população brasileira. E a gente percebe isso muito na escola, a necessidade de mostrar o meu telefone quanto melhor, mais novo, né, mais importante eu sou. Existe muita questão do status aí, mostrar o status social através de um telefone. E é interessante que se nós fizermos uma análise das diferenças dos modelos, são diferenças mínimas, são diferenças de desenho, diferenças de algumas gramas, diferenças de alguns megapixels que ninguém vai notar a diferença numa foto. São itens supérfluos, mas que a propaganda cria uma necessidade. E assim, lembrando mais uma vez, se você tem dinheiro para bancar isso, é pouco problema que vai existir, além da questão do problema ecológico, de poluição do meio ambiente. Mas quando você não tem dinheiro para
bancar tudo isso e começa a se endividar, começa a usar cartão de crédito para manter essas coisas, aí a gente está falando de um problema social muito mais sério. Então a gente tenta aí nesse segundo tema estudar essa diferença entre consumo e consumismo. Consumo é comprar as coisas para um uso próprio, normal, equilibrado, e consumismo é quando esse comprar ele se torna exagerado e prejudicial. E o último tema, então, de Sociologia do segundo ano, segundo bimestre, é a relação que existe entre jovens, cultura e consumismo. O jovem, ele é bastante sujeito a essa questão do consumo e do consumismo, por quê? Porque ele está num processo de inserção social, ele está num processo de aquisição de espaço social. E na nossa sociedade, esse espaço social, ele está, felizmente ou infelizmente, eu acho que mais infelizmente, associado àquilo que você tem. Quanto você mais tem, mais espaço você vai ter. Quanto melhor a sua casa, quanto melhor o seu carro, quanto melhor o seu telefone, quanto melhor a sua roupa, quanto maior o seu músculo, quanto melhor o seu físico, mais espaço você tem, mais pessoas você vai chamar para próximo de você. E isso é um processo muito intenso na juventude, porque a maioria está sendo inserida num ambiente maior do que a família, né? Muitos com problemas familiares. Então essa relação é tensa. O jovem está num processo muitas vezes de conflito familiar, está se inserindo num grupo social maior, e muitos grupos julgam essa ideia do ter coisas muito importante. Então quanto mais eu tenho, mais espaço eu vou ter dentro do grupo. Então a gente tenta em sociologia refletir sobre essas questões, as questões, os aspectos positivos, mas também um aspecto negativo, que é o processo de você se endividar, como a gente já falou, muitas vezes gerando conflito dentro da família e assim por diante. E também a noção de cultura. A noção de cultura relacionada aos jovens e a noção de cultura dentro do consumismo. Lembrando mais uma vez que é um conceito geral de cultura, cultura como modo de ser, como é que a sociedade prega o modo de ser do jovem, como é que se acredita que seja o modo de ser ideal da juventude. E com isso nós encerramos a chamada oral de Sociologia do segundo ano, segundo bimestre, lembrando que não é só a chamada oral, mas os temas de estudo que estão relacionados aí com a chamada oral. E muito obrigado e até o próximo.